Amém. Pode se sentir à vontade, irmã Raquel. Glória a Deus. Obrigada. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando em cada coração, em cada lar. E Deus está presente aqui neste momento, e eu creio. Já sentimos a presença do Senhor no momento em que nós nos dispusemos a fazer a obra, a falar e ser canal de bênção do Senhor. Eu tenho certeza que o canal do céu está aberto aqui e na sua casa, no seu lar. E o Senhor já está falando. Através da oração da irmã, o Senhor já está falando, né? E nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e a sua justiça, não é? E nós já estamos sentindo a presença do Senhor aqui nesta manhã. E nós vamos hoje falar de uma mulher, né? Estamos nessa série de mulheres, e são muitas mulheres, eu estive olhando, eu acho que é mais ou menos umas 125 mulheres, e eu não cheguei nem perto da metade dessas mulheres. E apareceu a irmã Maria José, que Deus te abençoe. E nós não chegamos nem na metade, mas seja a vontade do Senhor até quando nós vamos falar sobre essas mulheres, porque eu aprendo muito com essas mulheres da Bíblia. E procuro mesmo, irmãos, estar diante da palavra e buscar esses exemplos para a minha vida. Porque não é por acaso que foi colocado na palavra do Senhor, não é? Estas mulheres, a virtude dessas mulheres para trazer para nós. Hoje nós vamos comentar, estudar a vida de uma mulher que foi generosa. Vocês sabem de quem que eu estou falando? Ela foi muito generosa, ela usou muito o amor ao próximo e ela foi discípula de Jesus. Vocês sabem de quem eu estou falando? Alguém pode comentar aí? Dar um palpite de que mulher é essa? Mulher virtuosa, mulher que trazia Lídia. Hoje nós não vamos falar sobre Lídia, eu já estudei Lídia, mas hoje não é Lídia, essa mulher generosa, essa discípula de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre outra, Zezé. E vamos ver se alguém sabe. Mas obrigada pelo seu comentário. Alguém dá outro palpite aí, sem ser Lídia, que é generosa? Vamos continuar. Então, generosa, cuidadora e prestava muita atenção, né, e ajudava as viúvas. Ela ajudava as pessoas mais necessitadas, menos afortunadas. Agora você já sabe de quem que eu estou falando, né? Ah, o nome dela é Dorcas. Dorcas. E está registrado, né, a história de Dorcas em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, dos versículos 36 ao 41. Só vou ler o 36 e aí no decorrer a gente vai lendo os demais, certo? Então, na cidade de Jope havia uma seguidora de Jesus chamada Tabita. Este nome, em grego, é Dorcas. Ela usava todo o seu tempo fazendo bem e ajudando os pobres. Então, que mulher que traz um exemplo para nós de generosidade, não é? Enquanto que na vida, hoje, em nossos dias, a generosidade, a compaixão, ela está ficando escassa. E olha o que Jesus diz em Mateus, capítulo 24, e o versículo 12, diz assim: a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Olha só que maravilha que o Senhor fala. E é verdade, essa palavra foi escrita
tantos, né, há milênios atrás. Enquanto que a palavra é fiel e ela é tão atual, porque a maldade vai se espalhar tanto, e hoje nós vemos tanta maldade pelo mundo, e que você, para ser generosa e ter compaixão das pessoas, e ter esse amor ao próximo, já está ficando difícil, porque essa maldade está crescendo tanto, as pessoas enganam tanto, e vocês podem estar lembrando de tantas pessoas que já enganaram a você, no momento que você foi tão generosa, tão compassiva, tão amorosa, e aí você vê que a pessoa estava mentindo, estava tendo maldade no coração. Então, você vê, né, que Dorcas, ela traz esse exemplo de generosidade, de amor ao próximo. Amai a Deus sobre todas as coisas. Amar o seu próximo como a si mesmo. E é essa maldade que está no mundo, em crescimento cada vez mais. Ela cresce, ela invade os lares, ela invade as ruas, e você vê uma pessoa necessitada na rua e você fica preocupada. E você vê quantas pessoas que são necessitadas de verdade estão deixando de receber por conta da maldade de outras pessoas. E nós estamos aqui seguindo o exemplo desta mulher generosa. Ela não olhava, ela vivia num mundo. Olha, naquela época, as viúvas não tinham um benefício social como hoje as viúvas têm, né? O nosso país, ele dá essa abertura, né? E esse apoio quando as pessoas são muito necessitadas, né? Que a lei diz na miserabilidade, que se encontra no estado de miserabilidade, então essa pessoa tem direito a um benefício, e aqui a gente chama de BPC, benefício da Previdência, né, Social e continuada. E esse benefício, ele vem trazer às pessoas, mas eles precisam, só abrindo um parênteses, essas pessoas, elas precisam de duas características, né, para ter, né? Primeiro, ser deficiente ou idoso. E segundo, ele precisa ter um comprovante, um atestado de necessidade, de miserabilidade, para ter esse benefício. Então, e é um benefício que as pessoas correm atrás, né, que precisam ter, porque senão não tem como, não tem meios de sobrevivência. E quando essas pessoas buscam, né, nem sempre são atendidas. E naquela época as viúvas não tinham benefícios algum. Hoje também aqui, eu digo em nosso país, existe a pensão por morte, as pessoas, quando o marido falece, né, ou a mulher falece, o cônjuge, né, ele tem a possibilidade de pedir esta pensão por morte, se ele foi contribuinte, né, da Previdência Social. Então, ele tem essa oportunidade. E naquela época, não tinha. Aquelas viúvas, elas ficavam em estado de miserabilidade mesmo, de menos favorecidas. E precisava sempre de alguém para ajudar. E o Senhor Deus, essa discípula de Jesus, que seguia os passos de Jesus, abriu seu coração. Ela enxergou a necessidade daquelas mulheres. Ela enxergou e aquilo tocou no fundo do seu coração. E aquela mulher falou: eu vou ajudar. Irmãs, será que nós estamos com o nosso coração aberto para ajudar? Será que o nosso coração está aberto para a generosidade? Será que nós estamos com o nosso coração aberto para ajudar outras pessoas a praticar
praticar a caridade? Será que eu estou praticando a caridade? Será que eu estou com a prática do cuidado do outro? A maldade crescente apaga esse amor. E essa generosidade vai ficando para trás. Porque está muito difícil hoje. Mas a Dorcas, ela não olhou, ela só quis ajudar. E ela fez túnicas para aquelas mulheres, ela vestia aquelas mulheres, porque Deus tinha dado o dom a ela de costurar, de coser. Então ela ia para a sua máquina de costura. Eu fiquei imaginando, fazendo essa leitura e fazendo esse estudo, eu fiquei imaginando aquela mulher, às vezes entrando madrugada fora, costurando, fazendo. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo para melhorar a vida de outras pessoas? O que você está fazendo para melhorar a vida de pessoas necessitadas de verdade desse amor ao próximo, desse cuidado? Quantas pessoas, às vezes, a gente senta, né, no banquinho da igreja e a gente não sabe quem está do nosso lado, às vezes é uma pessoa desconhecida, ou uma pessoa conhecida mesmo, né, que você está acostumado a ver todos os domingos ali, todos os cultos da semana ali, e você não sabe o que passa na vida dela. Você não sabe. Só o Espírito Santo sabe. E se ele tocar no teu coração para ajudar, você ajuda. Porque é o Senhor Jesus. Eu estou dizendo isso, irmãos, por experiência própria. O Senhor Jesus já tocou no meu coração certa vez. E eu fui e levei, sem a pessoa saber. E interessante que o Senhor tocou no meu coração, era uma cidade mais distante, vai lá. E eu falei para o meu esposo, meu filho, eu estou sentindo um desejo de visitar essa amiga, essa irmã em Cristo. E ele falou assim, não, você quer, eu vou te levar. Mas aquele desejo fervente, ele era como fogo no meu coração. E eu falei, então vamos nesse final de semana, eu trabalhava ainda, vamos no final de semana. E nós arrumamos tudo e fomos para essa cidade. E antes passamos num supermercado. E o Senhor falou, para aqui. E nós paramos. E eu falei, meu filho, para aqui no supermercado. Mas por quê? Para aqui no supermercado. O Senhor está mandando, a gente faz. E nós entramos no supermercado. E eu fui botando as coisas no carrinho. E botando uma coisa, botando outra, botando outra. Passamos no caixa e fomos lá para a casa dela. E chegamos lá. Ela ficou meio que sem graça na hora que nós chegamos, de surpresa, porque eu fiz surpresa. Ela ficou assim, oh, você aqui? E aí nós entramos, cumprimentamos, e eu falei assim, eu trouxe um presente para você. Eu só espero que você não fique assim magoada comigo, mas o Senhor mandou eu fazer isso, eu fiz. E quando abrimos a mala do carro, que ela viu, irmãos, ela começou a chorar, e chorar, e chorar. Eu não sabia o que ela estava passando. Mas o nosso Deus, que sonda, que sabe e sabe a sua necessidade, Ele envia, Ele fala ao seu coração para você levar, ajudar. E aí, quando ela viu, ela começou a chorar, 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 chorar. E nós fomos, né, levando aquelas coisas para dentro da casa dela. E ela só em prantos e falando, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigada, Senhor, o Senhor fez algo que eu jamais podia imaginar, e nós fizemos uma oração ali, e o Senhor esteve presente entre nós, e quando ela foi colocando as coisas no armário, eu falei assim, e eu esqueci de uma coisa. Ela falou, o quê? Eu falei, eu esqueci do açúcar. Eu comprei tanta coisa, esqueci do açúcar. Ela falou assim, não, porque açúcar eu não precisava. Irmãos, eu choro de emoção, de saber que o Senhor, Ele que fala conosco, Ele que nos conduz, irmãs. E ali eu pude ver, ela tinha uns 3 quilos ou 4 quilos de açúcar dentro do armário. Você vê como que Deus, Ele vê os detalhes. Ela não precisava de açúcar.
Olha como é que o Senhor vê os detalhes da nossa vida. E Ele usa pessoas para nos abençoar. E a gente nem precisa, não é, fazer muita coisa. E o detalhe, irmãos, é que ela não precisava de açúcar. E o Senhor não permitiu que eu lembrasse do açúcar. Olha o detalhe. Deus faz nos mínimos detalhes. Deus, ele vê a sua necessidade nos mínimos, nas pequenas coisas. E Ele tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de cada uma de vocês. O Senhor sonda o coração de cada uma. E Ele está aqui nesta manhã para falar no teu coração, para abrir o teu coração. Glória, glória ao Senhor. Esse Deus maravilhoso, que vê os mínimos detalhes da nossa vida, da nossa necessidade. E o Senhor via a necessidade daquelas mulheres e usava Dorcas. E Dorcas costurava, e aquela comunidade tinha um carinho todo especial com Dorcas. E essa prática de Dorcas, de confeccionar um vestuário para aquelas mulheres, ela distribuía com o coração aberto. Eu imagino como que Dorcas ia para as ruas, na casa daquelas mulheres tão necessitadas, e ela entregava. Agora imagina a alegria dessas mulheres que recebiam essas roupas, que recebiam os seus vestidos, as suas túnicas. Olha que Deus maravilhoso que olha para você. Hoje Deus está dizendo para você: fique calma, fique quieta. Eu estou agindo da maneira que eu preciso e eu quero. Não precisa se ficar preocupada com nada. Não se preocupe, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Ele age no momento certo, na hora certa, e não na hora que nós queremos. O relógio de Deus é diferente do nosso. O relógio do Senhor, ele trabalha de forma diferente. Então, espera no Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Entrega o teu caminho hoje, a tua vida ao Senhor. E que as atitudes da Dorcas é interessante. A importância da prática e da caridade de cada um. A prática da caridade depende do seu coração. A prática daquilo que o Senhor coloca na sua vida. A importância do cuidado pelos menos favorecidos que Dorcas tinha. E a palavra diz que ela acabou morrendo. Ela adoeceu e faleceu. Oh, vocês imaginam? Se transportem agora para Jó. E vocês ficam imaginando aquelas viúvas, aquelas pessoas necessitadas que Dorcas ajudava, deve ter pensado assim: como é que será daqui para frente? Dorcas, essa mulher tão caridosa, tão generosa, partiu. Eles devem ter pensado assim: Deus quer as pessoas boas. Deus precisa dessas pessoas boas lá em cima. Então, como elas ficaram tristes? Os discípulos também ficaram tristes. E naquele momento que ela adoece, né, eles mandam chamar o apóstolo Pedro, que estava naquela cidade de Lida, próxima, né, a Jope. E fala assim: vamos chamar o apóstolo Pedro para orar pela nossa, né, a nossa cuidadora, essa mulher linda de coração. E eles mandam chamar Pedro. Como era próximo, Pedro chega, mas quando Pedro chega, olha o que a Bíblia diz. Naqueles dias, no versículo 37, Dorcas ficou doente e morreu. Lavaram o corpo dela e depois o puseram num quarto do andar de cima. E o apóstolo Pedro chega lá. E ele pede que todos saiam
né? De dentro do quarto. Porque aquelas mulheres choravam copiosamente, tristes, amarguradas, uma perda, sabe, muito, muito grande. E aí, Pedro entra, se ajoelha e clama ao Senhor Jesus, né? Aquele que ressuscita mortos, aquele que cura e ressuscita mortos. E naquele momento, Dorcas senta na cama, abre os olhos e senta. Ele diz: Tabita, levanta. E aquela mulher se levantou para a glória do nome do Senhor. O Senhor opera aquele milagre. E aí vem aqui, ó. Jope ficava perto de Lídia, no 38. Quando os seguidores de Jesus em Jope souberam que Pedro estava em Lida, enviaram 2 homens para levar-lhe o seguinte recado: Por favor, venha depressa até Jope. Então Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram em volta dele, chorando e mostrando os seus vestidos e as outras roupas que Dorcas havia feito quando ainda viva. Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto e em seguida se ajoelhou e orou. Depois virou-se para o corpo de Dorcas e disse: Tabita, levante-se. Deus hoje está mandando você se levantar da morte espiritual. Deus hoje está mandando você se levantar de onde você está. Inerte. Inerte para as coisas que você precisa fazer. Inerte para o benefício que você precisa fazer para outras pessoas. O Senhor está dizendo: levante-se. Levante-se. Vá. Ajude. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa para o seu próximo. É isso que o Senhor está mandando hoje. E o Senhor falou muito ao meu coração. Como eu estou agindo? Como que você está agindo? E se o Senhor falou no meu coração, eu sei que hoje Ele está falando no seu. Levante-se, vá, faça a obra do Senhor. Sirva. Dorcas era uma mulher que fazia o serviço do Senhor. Isso era um serviço. Né? Jesus, né, enviou Dorcas para abençoar essas vidas. E agora o Senhor está enviando você para abençoar outras vidas. O que você sabe fazer? O que você pode fazer para abençoar o outro? Você pode ser a bênção da vida do outro. Levante-se, vá, siga o caminho. Copie o exemplo de Dorcas. Ela abriu os olhos e quando viu Pedro, ela sentou-se. Pedro pegou-a pela mão e ajudou-a a ficar de pé. Em seguida, chamou toda a gente da igreja, inclusive as viúvas, e a entregou a eles viva. Agora Dorcas está aqui. Jesus ressuscitou Dorcas. Seja um Pedro na vida das pessoas. Ore e busque o Senhor para que você seja uma pessoa que vai ressuscitar em nome de Jesus. Ressuscitar aquele que está morto espiritual. Você pode se levantar hoje da morte espiritual e ajudar outras pessoas a se levantarem da morte espiritual. Muitas vezes aqui está falando, não é? Que Dorcas ressuscitou, o Senhor hoje quer ressuscitar mulheres, quer trazer mulheres vivas, dispostas ao trabalho do Mestre, dispostas a ser discípula de Jesus, como Dorcas. Como é que você está hoje? De que maneira você tem usado o dom que o Senhor tem te dado? Será que você está enterrando ou você está frutificando? Multiplicando aquilo que o Senhor te deu. Em seguida, chamou toda a gente da igreja para mostrar que ela estava viva. Hoje o Senhor quer te usar, quer fazer de você vaso de bênção, quer trazer você de volta, ressuscitar, para fazer o trabalho do Mestre.
O Senhor Jesus hoje, ele usa instrumentos para fazer a sua obra. As notícias a respeito disso se espalharam por toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Irmãs, se você for instrumento do Senhor, muitos vão crer em Jesus. Muitas almas vão vir ao Senhor Jesus através da sua vida, através do seu trabalho. E nós vemos, irmãs, que esse milagre da ressurreição, das boas obras de Dorcas, não é? Mostrou o altruísmo dela, a forma que ela lidava com a sua comunidade. De que forma os seus vizinhos, a sua comunidade está te vendo? De que forma a igreja que você congrega está te vendo? Como? A sua congregação está te olhando e está vendo você de que maneira? Eu vou contar um exemplo, né? Para até encerrar, um exemplo da minha irmã. Deus a chamou, né, para os seus braços com 55 anos. Ela era solteira, casou com 50, não, ela faleceu com 55. E ela com 54, o Senhor deu o casamento para ela. Era a última coisa que ela pedia. Eu quero me casar. Eu quero um homem direcionado por Deus, e Deus deu. E com 1 ano e 2 meses de casada, o Senhor a levou. E o interessante dessa história, irmãs, e que fala muito, e eu não esqueço, foi no dia triste do sepultamento. Olha, foi multidão mesmo no sepultamento da minha irmã. Tinha gente de muitas cidades, de muito estado, e de estados diferentes. Muita gente, muita gente. E mais interessante, e que tocou meu coração, foram pessoas pedindo para falar. Testemunhar da vida da Geracina, minha irmã, que carinhosamente nós a chamávamos de Sininha. E nesse dia, houve um testemunho que me chamou a atenção. Foram vários. Pessoas falando dos feitos dela em vida. Eu me lembrei de Dorcas. E quando estava agora estudando a história de Dorcas, lembrei da minha irmã. Que o testemunho era que ninguém sabia o que ela fazia. A Bíblia não diz que o que a mão direita dá à esquerda não precisa saber? Pois bem, ela fazia assim, nós não sabíamos dos feitos dela. Ela não contava para a gente o que ela fazia, mas depois, no dia em que ela estava inerte, as pessoas estavam testificando o que ela fazia, de benefício para as outras pessoas, de generosidade que ela usava com as outras pessoas. Coisas que, sabe, nos deixaram assim, as pessoas nos deixaram assim, em elevo espiritual. Como que ela era usada pelo Senhor, como ela abençoava vidas de pessoas que a gente não conhecia. Por isso essas pessoas foram lá para prestar a última homenagem a ela e, né, prestar a solidariedade, né, a nós, família. E essas pessoas estavam lá porque foram abençoadas por ela. Ela foi discípula de Jesus, fazendo o bem para as outras pessoas. E daquela forma que eu falei, o que a direita dá, a esquerda não precisa saber. Ninguém sabia, só as pessoas que recebiam a bênção dela. Eu quero ser essa pessoa que abençoa outras. Você também seja essa pessoa que abençoa outras vidas, não é? Que você sirva mais tarde de testemunho. Dorcas veio, né, ser citada aqui no livro dos Apóstolos, de Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque foi uma história relevante, servindo para nós. E nós precisamos ser discípulos de Jesus, levar o bem para o outro. Hoje a palavra é generosidade, é cuidado, é amor ao próximo.
E essa influência que nós temos que ter, irmãos, irmãs, dentro da nossa comunidade, onde nós vivemos, nos nossos vizinhos, da nossa igreja, ter essa visão espiritual para saber que o irmão ao lado está precisando de você. Seja essa bênção na vida do outro. Não queira ser só abençoado, não. Abençoe também, porque o Senhor derrama essa bênção no teu coração para você transmitir. E hoje, seja essa pessoa encorajada por Dorcas, por Jesus, porque Dorcas foi encorajada por Jesus, né? Siga esse exemplo de Dorcas, na solidariedade, mostrando que você é uma pessoa cristã. Não adianta dizer só a palavra, eu sou cristã. Não, você tem que fazer o trabalho que Jesus faria se estivesse aqui no seu lugar. E você pergunta, Senhor, o que tu queres que eu faça? Senhor, coloque pessoas necessitadas na minha vida para eu poder ajudar, para eu poder fazer. É isso que o Senhor faz. E Ele coloca e você faz. E você, nesse momento, você não está se engrandecendo, mas você está engrandecendo o nome do Senhor. Você está glorificando o nome do Senhor. Você está adorando o nome do Senhor quando você beneficia alguém. E para que nós fomos criados? Para sermos adoradores. E se nós somos adoradores, é porque nós temos o Espírito Santo na nossa vida. Não é, irmãs? Então, que essa importância, que Dorcas foi uma pessoa humilde, que essa humildade esteja no nosso coração, que possamos reconhecer Deus acima de tudo, e que possamos reconhecer que o outro precisa de nós, e nós podemos louvar a Deus com as nossas ações, assim como Dorcas louvou ao Senhor com as suas ações. A história de Dorcas, ela nos lembra a necessidade de cultivar uma humildade em nossas ações e nossa generosidade para com o nosso semelhante. Então, que Deus fale melhor em cada coração, que o Senhor esteja com você neste dia e que você hoje possa refletir, Senhor, o que eu posso fazer para melhorar outra vida? O que eu posso fazer para ser a diferença, fazer a diferença em outras vidas? E que aqui, eu como cristã, que tipo de maneira, qual o jeito que eu posso manifestar a diferença entre os outros, fazer essa diferença entre os outros? Como que eu posso fazer isso, Senhor? E o Senhor vai te mostrar exatamente aquilo que você precisa saber e fazer em relação ao outro. Seja a luz, a esperança de um mundo melhor, de uma igreja melhor. Às vezes depende de mim, de você, para que a nossa igreja se desenvolva melhor a cada dia mais. Deus precisa que você tenha, transmita esse amor e a compaixão que Deus tem por nós, é através de nós que o Senhor faz o outro reconhecer o seu amor e glorificar o nome do Senhor. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que tenhamos um dia de bênção e que nesse dia eu possa e você possa refletir, não é? De que maneira eu posso ser generosa com meu irmão? De que maneira eu posso demonstrar esse amor de Deus que existe em mim para outras pessoas? Amém. O Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração. Amém.